Boa noite, pessoal. Agradecer a Deus por ser espírita, agradecer a Deus por estar sob um teto espírita, agradecer a Deus por estar com vocês e agradecer a vocês pela forma com que sou sempre recebido nesta casa. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 12, itens 14 e 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, caridade para com os criminosos. Em todas as ocasiões significativas, reveladoras, em todas as revelações, houve algo que fez parte, em todas elas, de um mesmo contexto, de uma mesma necessidade para a humanidade. Tanto com Moisés, quanto com Jesus. E de forma um pouco diferenciada, mais objetiva e profunda com o Espiritismo, a justiça e a igualdade foram temas que, mesmo que não tratados paralelamente nos discursos, nos tratados, nas teses, sempre que os ensinamentos são colocados, são de uma forma onde nós confrontamos uns com os outros nas nossas necessidades e com a necessidade para que haja dentro da sociedade uma organização que cuide da justiça. O que não impede também de haver organizações que cuidem do aspecto social, das necessidades sociais. Por isso mesmo, por essa imposição da necessidade de compreendermos os nossos direitos e deveres, compreender o direito do outro, amparando-o quando necessário, foi que Jesus sempre se preocupou com isso. E para dar-nos o grande exemplo da necessidade de amparar os que mais necessitam, na busca dessa igualdade possível, Jesus andava com aqueles que eram considerados de má vida, não apenas com os estropiados, os cegos e paralíticos, mas também com aqueles que eram considerados criminosos. Ele estava com eles. E é impressionante imaginar que é dali que ele tirava a matéria-prima mais adequada para os seus ensinamentos, porque ele os chamava de pobres de espírito, mas gostava de estar com eles, porque dali ele retirava a essência que ele precisava para exemplificar, mas também era onde ele era ouvido. Passa a ser interessante imaginar que por isso mesmo todas as pessoas precisam de muito carinho, muita atenção, porque aquele mesmo, sendo criminoso, é um ente importante no processo da evolução, porque ele também nos ensina, porque ele traz no seu comportamento justamente uma antítese daquilo que nós precisamos estabelecer, mas ainda assim é ele o elemento essencial para onde nós podemos direcionar o nosso amor, o nosso carinho, a nossa atenção. A doutrina espírita, pois, tem esse sentido. E isso, se a doutrina espírita tem esse sentido de mostrar esses ensinamentos de Jesus, mostrando que nós precisamos amar as criaturas em quaisquer estágios que elas estejam, o Espiritismo simplesmente nos dá uma possibilidade maior de sermos melhores.
porque nós podemos alcançá-los, nós podemos ir até eles, nós podemos fazer com que essa bênção divina que nos concede a capacidade de sermos auxiliares para a transformação do universo, nós temos esse elemento, e que ele nos permita chamá-lo de matéria-prima, o criminoso, para que nós possamos, então, na nossa ascensão, termos o cuidado que ele merece, para que nós possamos, então, fazer dele esse elemento que nos dá a oportunidade de compreender que não convém fazer mazelas, estabelecer mazelas dentro da sociedade, mas que convém colaborar para que a sociedade melhore, porque se Jesus entendia que o coração do criminoso, daquele considerado de má vida, além dos estropiados, cegos e paralíticos, era um coração adequado, então nós podemos, e juntava-se ali os chamados criminosos, os homens de má vida, então é porque estas criaturas detêm algo que nós precisamos olhar, para o qual nós precisamos olhar com mais carinhos. O Evangelho fala algo muito interessante, não é? Então, a partir dessa nossa apreciação, vamos considerar criminosos não apenas aqueles considerados de má vida. Vamos considerar criminosos dentro do preceito que o Evangelho nos traz, quando diz assim que muitas ações são crimes aos olhos de Deus e que o mundo não releva. Quantos crimes, então, acontecem dentro de um lar? Quantos crimes acontecem nos arregimentadores das leis, das próprias leis? Quantos crimes acontecem nas intimidades de uma igreja? Quantos crimes podem acontecer nos templos mais sagrados da vida, sem que isso seja relevado? Com essa concepção, então, o criminoso passa muito mais a ter identidade com todos nós, que nós todos cometemos os nossos crimes. Então é importante que essa sensibilidade passe a nortear o nosso jeito de conviver, de analisar, de compreender, ao invés de simplesmente julgar as criaturas, por mais que elas estejam em erro. E é evidente que aí alguns outros pontos surgiriam. Mas vamos dizer então, por que é que nós precisamos ser indulgentes? Porque aquele que é indulgente, ele precisa compreender o criminoso. Mas vamos buscar motivos essenciais que não seja apenas exclusivamente de uma moralidade, para dizer que eu não julgo porque eu sou bom. Eu não julgo porque o meu coração é um coração voltado para todas as criaturas. Não. Eu não julgo porque eu não tenho elementos suficientes para analisar ninguém. Porque se eu não me conheço, como eu quero conhecer os outros num estágio tal de conhecimento que eu possa até julgá-lo? Eu não tenho a ficha de ninguém, eu não tenho acesso, estando aqui na Terra, nem a minha ficha. Porque quando se analisa para os tribunais divinos, as sentenças, ou melhor dizendo, as peças do processo, são muito mais significativas desde a sua origem. E para que eu possa ter um conceito exato, para que eu pudesse ter isso, eu precisava conhecer desde as raízes, para entender todo o processo que fez com que aquela criatura esteja desse jeito. E aí também gostaria de colocar outro ponto essencial, que foi um aprendizado enorme, que nos veio através de uma orientadora espiritual nos nossos trabalhos, quando na periferia.
determinada criatura, muito jovem, e porque no início dos trabalhos naquela periferia não existia pessoas que pudessem colaborar, então o dirigente se viu muito só e detinha 30 cestas para o começo do trabalho assistencial. Mas é evidente que a preocupação com o pão espiritual demandava a preocupação de orientar as criaturas e fazer com que aquelas cestas distribuídas fossem um chamarisco para que estivessem nas reuniões públicas, onde também as crianças, por um pirulito, porque o sofredor atroz, a criancinha simples e carente, um pirulito às vezes para ela é uma grande dádiva. E ali, de repente, sem ter quem ajudasse aquele dirigente, uma criança um tanto mais velha, uma mocinha dos seus 14 anos, de repente chegou e disse: "Ô fulano, eu posso ficar com estas crianças lá na sala." O dirigente pensou: eu não conheço essa menina, o que ela vai ensinar para esses meninos? Mas ele pensou, falou: não, eu vou dar um jeito, que eu não posso perder a oportunidade também de uma jovenzinha que chega disposta a querer ajudar. Eu vou dar um jeito. E tinha uma pessoa que cuidava, ele já tinha botado o olho em uma senhora simples, mais ordeira, mais educada, e ela então passou a ser responsável pelo copinho das águas. E ele, entendendo que aquela mulher tinha um pouco mais de condição de ajudá-lo, chamou-a. Estava fazendo a exposição, quando ele a chamou, deu uma parada e falou assim: ó, vai lá e olha para mim. De vez em quando você vem me contar o que aquela menina está fazendo. Vai como quem não quer nada e fala. E ele continuou falando, de repente ela chegou e falou no ouvido dele: ela está cantando umas musiquinhas. Que tipo de música? Ah, umas músicas do Roberto Carlos. Aí ele falou: não, tá bom. Naquela época as músicas do Roberto Carlos eram muito boas, eu ainda pensei assim, antes disso. Tá. Aí a menina começou a pedir muitas coisas, sabe? Bolo para isso, bolo para aquilo, mais isso, mais aquilo e tal. Aí nos deu aquele clique. Tipo assim, essa menina está pedindo isso porque tem um motivo, ela está passando fome. Isso é para ela também. Foi aí que se descobriu que ela, dentre aquelas crianças, uma renca era tudo irmãozinhos delas, passando fome. Depois o dirigente resolveu conhecer mais a realidade dela. Eu ando muito sensível, gente, vocês me perdoam. Depois o dirigente passou a conhecer a realidade dela e descobriu que a mãe era uma drogadita. E ficou imaginando como é que aquelas crianças viviam. A verdade, sob os cuidados daquela menininha de 14 anos. Mas começou a roubar coisas, a sumir algumas coisinhas. Até aí o dirigente não se preocupou, falou: deixa, a gente tem que ir evangelizando, mas se ela leva uma coisinha aqui, outra ali, é porque ela está precisando, vai chegar um momento da gente... Mas só que apareceram duas evangelizadoras para o sábado, umas senhoras, e aí sumiu R$100 da bolsa de uma delas. Aí precisava tomar medida. Aí o dirigente simplesmente resolveu usou de uma técnica, não é? Ele simplesmente falou: olha, nós vamos ter uma reunião, eu quero falar com cada um sobre os problemas que estão acontecendo e medidas que nós podemos tomar. Era uma forma caritativa, né? Aí, resultado, quando chegou a vez dela, ele disse: olha, olhando nos olhos dela, um dos problemas é o sumiço de R$100. E eu sei quem é. Mas essa pessoa não precisa ficar assustada, porque quando nós cometemos um erro, sempre haverá tempo de corrigir. E às vezes Deus ouve a nossa necessidade, principalmente quando uma barriga está roncando,
Tudo isso é levado em conta, mas nós nunca, jamais podemos tirar coisas dos outros. E se alguém aqui dentro estiver precisando de ajuda, basta falar. Nós não vamos deixar ninguém. Acontece que a menina sumiu. Ela sumiu com a família dela. E aquela dor dentro de si, né? Aquela... Por bênção divina, a mentora da casa, a Meimei, comparece e cumprimenta os dirigentes por tudo que tinha acontecido. E o dirigente ficou pensando, mas como a menina saiu daqui, a gente precisava... Aí ele revelou, por essa ajuda, iniciou-se um novo processo com a ajuda das falanges de Cristo, dos mensageiros de Jesus, porque tudo isso foi programado e com certeza ela agora vai deixar, porque era uma faca de dois gumes, aquelas experiências dela. Mas com o auxílio que foi dado a ela, abriu-se campo para outros auxílios que viriam, e essa menina, antes tinha sido chefe de gangues, com estratégias profundas, chefe de gangues na França, criminosa que matava os outros, arrombava bancos, fazia assaltos, e houve um incentivo, uma espécie de parabenização. Os espíritos não ficam fazendo isso assim, mas uma espécie de incentivo, dizendo que tinha sido feito alguma coisa com muito amor e que aquilo seria uma validade muito grande. Não ficou só nisso, não. Passaram-se os anos por uma dessas causalidades que não são coincidência. O dirigente, batendo na porta errada, confundiu, depara com a casa da menina. Depois de muitos anos, ela voltara. E ele está batendo na casa errada, não quiseram abrir. Às vezes a periferia tem alguns cuidados, né? Algumas casas com medo. Enquanto estava se batendo ali, ouve-se uma voz. Seu fulano, é o senhor. Era ela. Depois de muitos anos. Ela bem posta, a mãezinha dela equilibrada, e ela falou assim, sou Jordana. Aí ela falou assim, olha, bateu na porta e falou, fulana, quem está aqui é seu fulano, abre para nós. Vai lá e busca o meu TCC para eu mostrar para ele que eu estou formando na Universidade de Brasília. Eu queria contar isso para vocês perceberem que na nossa vida, cada gesto nosso tem um sentido muito grande. E para nós que somos espíritas, não custa amar aquele que erra. Não nos custa dobrar as nossas fibras ainda de brutalidade, de animalidade que nós temos. Porque se estamos rodeados de crimes ainda dentro da sociedade, é preciso ter um olhar de compreensão, porque Jesus espera muito mais de nós para essa concepção, no sentido de organizar-se cada vez mais a sociedade. Tenho feito pesquisas a respeito do desenvolvimento do direito, e é algo extraordinário, porque a justiça, a medição pela justiça mostra o quanto a humanidade já melhorou. Esse é um ponto essencial e que muita gente tem dificuldade de compreender que a humanidade está melhor. O que a humanidade não conseguiu é aliar o seu desenvolvimento intelectual ao mesmo nível, do nível de moralidade. Eu posso dizer que faço isso com conhecimento de causa, poderia citar outros exemplos. Mas um negro como eu, da época em que eu era criança, para como hoje nós somos tratados, ô Marlon, você não me olha de escanteio não, que eu te levo lá na delegacia. Né? Entendeu, gente? Então, veja bem, esse é apenas, você poderia citar as mulheres. As crianças já foram muito maltratadas, vocês não têm noção.
Os velhos ainda não estão sendo tão bem tratados como deveriam ser, mas hoje é muito diferente. Então, nós podemos colaborar nesse momento agora, que é crucial, para poder compreender que não existe somente a esmola material a fazer-nos caridosos. Se o Evangelho fala sobre a caridade para com os criminosos, é porque nos concede a oportunidade de fazê-la de uma forma mais intensa e aprendermos através destas criaturas a amá-los. Certa feita, alguém me fez uma pergunta que eu fiquei pensando. Eurípides, nós espíritas, nós temos que ver o nosso lugar e ficar sempre no nosso canto com muita humildade. Porque nós ainda precisamos do sofrimento dos outros para que aprendamos a ser caridosos. Mas é preciso, então, imaginar a sociedade porvindoura, um novo porvir. Isso nos é dado como direito. Se nós queremos estar no mundo de regeneração, estas raízes estão agora sendo já colocadas no terreno planetário para serem regadas. Nós já temos um papel de sermos esses auxiliares da criação divina nestes primeiros estágios de preparação para a fraternidade. Então é importante que entendamos que a presença de criminosos na nossa sociedade ainda é parte das nossas necessidades. São eles mesmos que trazem em si os males que nós precisamos. Não significa que necessariamente não há um determinismo que alguém seja mau, mas a própria lei de ação e reação, o processo kármico, as energias que envolvem determinado enredo, elas são tão sutis que dão sempre oportunidade para o espírito encarnado errar ou acertar. Não está escrito que o criminoso precisa fazer o crime, mas ainda no estágio dele, porque nós o colocamos assim, ele quer roubar de nós hoje o que dele nós roubamos antes. Então há uma necessidade dessa inter-relação, porque de repente também ele deixa de fazê-lo. De alguma forma pagaremos. Mas ele deixa de fazê-lo e cresce. Mas ele sempre nos trará alguma possibilidade de nós auxiliarmos na sua transformação. Porque pelas leis naturais de atração e nesse arcabouço que o karma cria, ele estará próximo de nós. Se ele, já que não existe determinismo, se ele dá um pulo, um salto e nos perdoa, ele continuará próximo de nós, mas ainda assim pagaremos, porque todo o nosso esforço para fazer o bem para ele, mesmo que ele não esteja necessitando tanto, mas começando a dar a ele exemplos, ao invés de sofrermos agruras, nós seremos educadores. Sempre teremos alguma coisa a ver com ele. Ele é aquele que portava o mal, mas nós estamos colaborando para o auxílio dele. Então é importante nós compreendermos isso e irmos entendendo que temos que conviver hoje muito mais que antes com estas realidades. Eu tenho a impressão que eu já disse isso aqui para vocês. Meados da década de 60. Devia ser o ano de 65, quando o Chico Xavier nos disse na Comunhão Espírita Cristã, que não me lembro mais qual a lição, mas desembocou para falar sobre isso. E ele disse, a humanidade não sabe e os espíritas precisariam saber. Emmanuel está dizendo que nesta hora agora, está abrindo, em meados da década de 60, estão se abrindo as portas do umbral. Aí vai aquela discussão, mas Chico, mas como assim, né? Como é que nós ainda somos tão maus também e tal, como é que vai ser isso? Será que a humanidade dá conta disso? Aquela conversa, né? Ele disse,
A humanidade consiste não apenas na humanidade terrena. Considera-se, do ponto de vista espiritual, os encarnados e os desencarnados. E os desencarnados têm que ter a mesma oportunidade. Ninguém vai entrar no mundo de regeneração sem passar pelo mesmo processo que é o da hora da morte. Se eu, por pior que eu seja, se eu me arrepender na hora da morte, tanto que é dado essas possibilidades, porque as pessoas rememoram também, muitas vezes. Alguns não têm essa possibilidade, dependendo dos graus de desequilíbrio, mas outros lembram. Assim como aconteceu com meu pai, que presenciei quando ele me chamou, ele já na fase terminal, falando baixinho, mas de lá ele percebeu que eu estava passando em frente ao quarto, já tinha um outro irmão, e ele falou, estava aguardando vocês dois. Ele falou assim, meu irmão, para mim me chamar, precisava falar com a gente. Ele disse assim, eu estou numa fase muito melindrosa, eu estou tendo a oportunidade, Jesus está me concedendo a oportunidade de conviver com antigos credores. Ainda na hora pensei assim, mas meu pai? Porque não é porque meu pai não, meu pai é um espírito de muita elevação. E aí pensei, não, mas tem o passado. Né? Então ele disse que estava tendo a oportunidade de relembrar, estava sendo mostrado para ele, para que ele pudesse arrepender de tudo que estava acontecendo com ele. Não é? Então esse processo é o processo que pode fazer com que criaturas que estão no umbral e que tendo a oportunidade de uma certa vivência aqui na Terra, pode ganhar pontos maiores do que nós outros. Se faltarmos humildade, se não nos reconhecermos, se não merecermos a oportunidade dessa revisão. Veja como tudo é muito relativo. Porque a intenção, o sentimento no plano espiritual é o que vigora, é a consciência, não é mais o puro livre-arbítrio. Mesmo para aqueles espíritos que continuam recalcitrantes no erro lá, a consciência já mostrou, mas eles não dão um braço a torcer. E lá a nossa consciência vai mostrar-nos claramente. Não tem máscara. Então, é muito importante, se nós fizermos qualquer coisa que seja possível, alguém que nunca imaginou que isso existe, entender que existe o bem. Como aquela moça que chegou drogadita no centro, num estado terrível. Quando ela melhorou, o presidente disse para ela, minha filha, você é como todos nós. E disse mais algumas coisas, as lágrimas desceram. E ela disse, nossa, ninguém nunca falou isso para mim. Se transformou, tornou-se evangelizadora de futuro na casa. São coisas para nós jamais esquecermos. A lição fala sobre expormos a vida em virtude de expormos a vida para salvar um malfeitor. Então, aqui a lição, nessa lição eles pegam pesado, né? Quer dizer, numa situação mais crítica mesmo, mas a gente vai amar ao ponto de expor a vida para salvar alguém que é um malfeitor? O que valerá sempre para nós é a nossa intenção. A intenção é como que uma espécie de semente que possibilita mesmo de forma adjacente algo positivo a auxiliar aquele que é motivo desse cultivo, desta semente. Se a gente expõe a vida por um malfeitor, em algum momento o sentimento dele de gratidão pode ser a primeira frestinha de luz no seu coração para daí surgir novas esperanças.
eu cheguei indiretamente a dizer aqui, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, tem muita gente na face da terra que não acredita que o bem existe. Nós precisamos mostrá-lo. Embora seja tímido o bem, mas é tão interessante. O bem pode ser tímido, mas a marca que ele deixa possibilita que ele vá revivescendo sempre cada vez mais para um dia ser descoberto. O mal não. O mal destrói, o mal corrói, o mal corrompe, mas ele passa. A sementinha do bem será sempre, em qualquer circunstância, uma semente. Eu fiquei muito feliz e achei extremamente interessante quando eu aprendi que o mal tem progressão aritmética. 2 e 2 é 4, 4 e 2 é 6, 6 e 2 é 8. Mas o bem tem progressão geométrica. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 16, se não me engano, é 216. Daí para frente, vocês se virem e fazem a conta. Então, veja bem, aquele bem que eu fiz, o que eu fiz? Nossa, ele está caído aqui. Não, vamos levantar. Está contabilizado eternamente na minha contabilidade. E Jesus nos ilumine.